E quase a terminar este segundo Congresso da Escola Católica, temos o grato prazer de ter connosco o nosso estimado Sr. Professor Dr. Alfredo Teixeira, docente e investigador da Universidade Católica Portuguesa, onde é membro da direção da Faculdade de Teologia. A música ocupa um lugar central na sua vida e tem morada segura no seu coração. É com enorme satisfação que o temos connosco e que o saudamos com muita alegria. Com o seu olhar atento, holístico e cirúrgico, e com o seu ouvido desvelado, esteve connosco desde a sessão de abertura até à conferência de encerramento deste congresso. Senhor Professor, tem agora como missão a apresentação das perspectivas emergentes que saíram deste encontro e que, com certeza, farão eco nas muitas escolas católicas aqui representadas. Somos todos ouvidos. Muito boa tarde. Permitam-me que, antes de mais, saúde o Dom António Augusto Azevedo, que presida a comunhão deste projeto, e nele saúde todos. É, de facto, para mim um grato prazer colaborar. Eu penso que, se calhar, é a primeira vez, de uma forma direta, com a APEC. Enfim, em relação ao CEDER, diria que somos velhos amigos. O que eu vos trago aqui, com o risco de, nesta altura, ser apenas aquele que está a adiar a vossa partida para casa, mas correndo esse risco, o que eu trago aqui não é essencialmente, se calhar, a crónica do evento, mas é a construção de uma perspectiva sobre ele a partir do lugar que eu próprio habito. E, portanto, o que partilho aqui é o cruzamento entre aquilo que eu vi e aquilo mesmo que eu tenho pensado, estudado, vivido, com muitos daqueles, aliás, que aqui reencontro. Alguns já saudei pessoalmente, outros reconheço-os, enfim, saudei-os ao longe, mas é sempre muito bom encontrarmos rostos conhecidos, porque, de alguma forma, tornam os lugares a nossa casa. Eu vou-me centrar nas duas palavras que, de alguma forma, enquadraram todo este percurso que fizemos. Por um lado, a palavra identidade e, por outro, a palavra pacto, que são duas palavras que, obviamente, têm também as suas ambiguidades. Enfim, em nome da identidade, construímos muitos problemas no mundo, mesmo atualmente. E os pactos podem ser também de muita ordem. Este é um pacto educativo e, portanto, só pode ser construtivo. Eu tomo para o título uma das afirmações que me pareceu mais crucial na intervenção inicial que aqui tivemos do cardeal José Tolentino Mendonça. Habitar o ato educativo. E, curiosamente, ele cruzou-se com uma ideia que eu próprio trazia, que era como pensar, neste contexto, a escola como um lugar habitável. Achei curiosa esta interseção, juro que não falei com ele antes de ele próprio pensar a sua intervenção. Bom, então, avançando para este primeiro contexto, que é o contexto da identidade. Enfim, ele fazia uma pergunta, não sei se se recordam. Enfim, saber quem somos é essencial. Mas saber quem somos, para quê? Como uma etiqueta, de alguma forma, uma marca, numa sociedade de marcas, ou como, enfim, um signo de distinção social no quadro dos tribalismos que vivemos hoje. A resposta que ele dá parece-me inspiradora. Reparem, saber quem somos, para quê? Para o diálogo. O que, de alguma maneira, implica assumir, a meu ver, claramente a identidade como um determinado estilo, uma determinada forma de habitarmos o mundo.
E começo por um primeiro aspecto que encontrei aqui muito presente em alguns momentos da nossa conversa, desde ontem, e que tem que ver, de facto, com esta relação que a escola tem com a nossa experiência de habitar os lugares, em particular, relativamente ao lugar que a memória tem. Nós seres humanos, enfim, de um modo bastante diferente de outras espécies, não transmitimos apenas um programa genético. Diria que, desse ponto de vista, até somos mais frágeis do que outras espécies. Mas nós, de facto, também não transmitimos apenas um estoque de conhecimentos, transmitimos linguagens, símbolos, ensinamos afetos, que é uma coisa que continua a baralhar a inteligência artificial de que aqui falámos. E, nesse sentido, de facto, eu penso que a escola pode ser pensada, aliás, algumas pessoas têm trabalhado comigo, enfim, recordar-se-ão desse sublinhado, eu penso que a escola pode ser, de facto, construída como lugar de transmissão cultural e, nesse contexto, superando um certo paradigma da escola informacional baseado num modelo de circulação de informação entre emissores e receptores. Aliás, esse é o campo da engenharia educacional de que falava aqui a senhora reitora, a professora Isabel Capelua Gil. De facto, a transmissão pode incluir factos de comunicação. No entanto, o inverso pode não verificar-se. A vida pode perpetuar-se por instinto. Agora, a cultura necessita de projeto. A vida, de facto, implica processos de transmissão com competência estratégica, logo, pacto. Fazer alianças, testemunhar, ordenar, tudo isso descreve o processo de transmissão. E por isso a transmissão mobiliza de facto uma dimensão política, a nossa experiência comum, uma vez que está em causa a nossa própria preservação enquanto nós, enquanto experiência coletiva, na sua razão de ser e na sua razão de esperar. É nesse sentido que, de alguma forma, penso decisiva esta afirmação, a de que a escola tem de ser um lugar habitável. No entanto, neste processo, hoje, talvez até mais do que nunca, as culturas são de facto tecidos muito frágeis, constantemente habitados por recomposição, enfim, dependentes de compromissos, daí esta junção, identidade e pacto. E, de alguma forma, nesse contexto, viver neste mundo exige novas aprendizagens. É por isso que, de alguma maneira, na situação em que nos encontramos, na sociedade portuguesa, não podemos deixar de ter em conta aquilo que eu aqui apresento como uma espécie de um eixo duplo de mudança, e que diz respeito, por um lado, à situação em que o cristianismo se encontra em boa parte das sociedades deste norte atlântico e, por outro lado, também, a própria erosão que acontece em muitas instituições religiosas. Bom, começo com o primeiro aspecto, fazendo uma viagem. Vou ser, de facto, muito rápido nesta viagem, porque penso que o essencial será rapidamente perceptível. Socorro-me aqui de um dos estudos internacionais mais relevantes, que nos permitem comparar muitos países, e reparem num conjunto de indicadores bastante genéricos, mas que, em todo o caso, normalmente traduzem alguns aspectos fundamentais daquilo que é a morfologia religiosa de uma sociedade. Reparem aqui neste caso a percentagem de pessoas que pertencem a uma determinada religião e vão verificar que neste retrato macro, Portugal, diria, a sociedade portuguesa estará sempre no pódio ou perto do pódio. Este segundo quadro, se participa no culto pelo menos mensalmente, em alguns países já não é possível fazer a pergunta de outra maneira. Também um outro indicador, a prática diária de oração. Ainda um outro, se a própria pessoa se representa como uma pessoa religiosa.
Mas agora reparem, em vez de vos mostrar este mapa, ou este retrato sincrónico da sociedade, eu vou apresentá-lo estratificado por gerações ou por décadas de nascimento, em relação aos mesmos indicadores. Pertença religiosa, portanto, como estão, se calhar o quadro vê-se, os números vêem-se mal, mas em todo o caso, os dados estão organizados a partir daqueles que nasceram em 1930 até os que nasceram em 1990. E todos os quadros têm estas categorias etárias. Reparem, oração diária, a descrição de si como pessoa religiosa. Parece óbvio que o retrato anterior é um retrato, sobretudo, constituído pelo peso extraordinário que as gerações dos mais velhos têm na sociedade portuguesa, uma das sociedades mais envelhecidas da Europa. O que quer dizer que quando fazemos um retrato a partir, de facto, destes escalões etários, por décadas, percebemos, de facto, que a sociedade portuguesa pode estar, enfim, no quadro de uma rápida transformação do ponto de vista do que ela é, enfim, quanto à religião como a conhecíamos. Enfim, no último recenseamento da população portuguesa, enfim, torna-se muito claro, por um lado, que em relação à manutenção de uma preponderância da identidade católica em termos demográficos, ela tem, de facto, uma distribuição desigual pelo território, não é? Enfim, as cores mais escuras são aquelas onde a presença católica está mais densificada, mas reparem o quadro ao lado que dá conta daquela que é a identidade que mais cresce em Portugal. Nós falamos muitas vezes do problema, enfim, da emergência, de novas identidades religiosas, novas formas de pertença religiosa, mas, de facto, o grupo que mais cresce em Portugal é o daqueles que declaram não ter qualquer pertença religiosa. Mesmo se, como noutro tipo de estudos eu tenho mostrado, muitos deles se autorrepresentam como crentes. Só que o vivem num quadro sem qualquer vinculação, seja uma tradição, seja em relação a qualquer contexto que lhes permita viver essa dimensão das suas vidas numa lógica de pertença. Passo agora ao segundo eixo de mudança, e que diz respeito, de facto, à situação em que muitas das instituições católicas, algumas delas, porventura, aqui presentes, vivem, que é a de uma situação de erosão ou recomposição, as duas coisas não se opõem, e que passa essencialmente pelo quê? Pelo facto de, obviamente, muitas dessas instituições viram alterada, de forma muito ampla, a sua própria composição, porque são menos, são mais velhos, ou até a sua composição social, geográfica, mudou substancialmente. O que quer dizer que, nesse contexto, nós encontramos o que encontramos, um processo de transformação que mobiliza, ou tem de mobilizar, processos de transferência, não é? Processos de passagem. E reparem, esta observação que faço tem até uma relação próxima com algumas ideias também que o cardeal José Tolentino Mendonça aqui deixou no início dos nossos trabalhos. Reparem que, de facto, nós temos, em muitos casos, instituições religiosas que têm uma história notável de dedicação à educação. Em alguns casos, os seus fundadores representam historicamente aquilo que o próprio cardeal José Tolentino Mendonça identificou como uma urgência para os dias de hoje, a necessidade de profetas da educação. Não sei se recordam desta expressão.
E, de facto, muitos dos institutos religiosos que têm uma forte vocação neste domínio vivem de um carisma instituidor, encarnado na visão transformadora de alguém, num determinado contexto, que face a esse contexto construiu uma resposta. Ora, a sua própria história foi já uma história em que, para preservar isso, para fazer perdurar isso, foi necessário constantemente ressituar, reposicionar essa tradição. Em variedíssimos casos, de facto, isso aconteceu historicamente. Este é um outro momento histórico em que, porventura, essa recolocação dessa tradição se torna necessário. E, de facto, nas últimas décadas, muitas dessas instituições organizaram processos de passagem, de transmissão, que agora incluem outros protagonistas. Mas essa operação de, diríamos, substituição, de passagem, não deixa de levantar particulares dificuldades. Enfim, por várias razões. Antes de mais, porque de alguma maneira, muitos desses novos atores podem pertencer ao mundo da tal esculturação do cristianismo, ou seja, ao mundo em que a distância em relação ao reconhecimento do que é o lugar do cristianismo nas nossas sociedades, na nossa cultura, pode já sofrer até, no mínimo, de uma certa iliteracia e, portanto, as próprias instituições estão elas a organizar-se para fazer esta operação de transmissão. Aliás, desse ponto de vista, deixaria o desafio de que no âmbito da Escola Católica pudesse haver mais partilha do que se está a fazer para operar este movimento de transmissão, de passagem. Obviamente que num contexto da sociedade portuguesa de rarefação da própria profissão, ou seja, a falta de professores, obviamente que, obrigando a usar apenas critérios de urgência para a integração de novos educadores, outros problemas se podem colocar. No entanto, recordo que este processo pode ser um processo que eu chamaria, pode ser um contexto criativo, porque recordo que, de uma forma geral, são estes momentos que, em muitos casos, implicam que um arquivo, que uma memória deixe ser algo de morto e possa ser revitalizado. Nós dizemos de uma língua que já não se fala, que é uma língua morta. E porquê que ela é morta? Porque ela já não consegue integrar as novas dimensões do vivido. De alguma forma, porventura, este momento nas instituições pode ser, de novo, essa oportunidade para continuar a recitar essa língua viva de que precisamos para os projetos educativos católicos. Nesse sentido, como é que a Escola Católica vai continuar a recriar o seu estilo educativo? Enfim, a ideia de estilo que herdamos da literatura, da teoria da literatura do século XIX é, no fundo, o encontro entre um conteúdo e uma forma. Ora, como é que hoje vamos gerir esse encontro? E há aqui um aspecto muito importante para as organizações hoje, porque as pessoas, quando são integradas hoje num contexto organizativo, numa cultura que, como sabemos, é uma cultura marcada pela subjetivação, pela individualização, eles querem ser parte dessas instituições que os acolhem, mas querem também, de alguma maneira, construí-las. De alguma forma, uma espécie de encontro entre a pequena narrativa que eles transportam e a grande narrativa que a própria instituição lhes oferece. E, de facto, estes contextos em que estes novos atores sociais, na autonomia e participação, querem encontrar-se em projetos comuns e, portanto, a possibilidade também de dizer os seus interesses. E este aspecto torna as instituições, de facto, instituições biográficas. Aliás, curiosamente, no primeiro dia tivemos aqui um momento muito bonito, um momento de reconstituição de uma memória, a memória da própria associação. E como é que o fizemos? Dando rostos a essa história, dando
rostos esta história, ou seja, biografando essa memória. De alguma forma, hoje as instituições estão fortemente pressionadas para encontrarem um certo compromisso criativo entre memória e projeto, entre aquilo que transportam e aquilo que podem construir agora com os novos atores que os integram. A segunda palavra, pacto. O pacto, como assinalava, é um termo da semântica da política, e isso é interessante, porque, de alguma maneira, talvez aquilo que possa renovar a escola hoje, talvez seja o facto de a tornarmos, de uma maneira mais clara, um lugar de refundação do político, ou seja, um lugar de refundação desta aprendizagem essencial que é vivermos uns com os outros. Aliás, permita-me que recorde um importante pensador catalão, o Lluís Duc, que em relação às estruturas de acolhimento, quando pensa a nossa sociedade e a cultura a partir desta necessidade de identificarmos e estabilizarmos as estruturas de acolhimento, ele fala de uma primeira, que aliás na conferência anterior foi devidamente celebrada, a família, que ele chama a estrutura de co-descendência, mas depois fala de uma outra que para a escola é decisiva, a meu ver, que é a estrutura de co-residência. Ou seja, pensar neste contexto, a escola como lugar de co-residência vai implicar múltiplas aprendizagens a que acedemos na integração, obviamente, de espaços sociais mais amplos que a própria família, e onde vamos ter que construir a sociedade. E nesse sentido, de facto, esta estrutura de acolhimento, a que simbolicamente podemos chamar a cidade, no sentido político e aristotélico do termo, a cidade, de facto, é o lugar onde vamos construir essa experiência do nós, daquilo que pode ser a forma como habitamos o mundo, neste sentido de o tornar um mundo partilhado por todos. E nesse sentido, de facto, recordo um aspecto que me parece interessante, que é, logo no painel de entrada, fomos convidados a pensar a figura do educador a partir da parábola do bom pastor, que é uma parábola que nós já domesticamos, mas ela é muito insensata. Qualquer CEO diria que é, de facto, um conselho muito insensato, deixar o rebanho para ir buscar uma ovelha perdida é um conselho muito insensato. Mas, de facto, essa linguagem do acompanhamento, a meu ver, é muito relevante hoje, porque pensar o ato educativo como acompanhamento é muito importante. Porquê? Porque, de alguma maneira, nas novas adolescências, e curiosamente, evitamos todos muito a palavra adolescente, e adolescência aqui. Os adultos não gostam da palavra adolescência. Mas, de facto, a maior parte enfim, das pessoas que temos nos diferentes ciclos educativos, elas correspondem sobretudo a esta idade da vida, à idade do adolescer. E, de facto, o novo conhecimento que temos sobre as adolescências, ao ponto de hoje falar, de facto, de novas adolescências, chamam a atenção para estes três aspectos que parecem ser muito condicionadores da forma como eles se estão a construir. Por um lado, enfim, mesmo que nós dialoguemos sobre aquilo que são as competências e as fronteiras entre a família e a escola, enfim, todos nós sabemos que o seu processo de construção hoje tem muito mais atores, diz respeito a uma complexidade muito maior. E uma das coisas que os estudos mostram é que hoje, atualmente, eles validam a informação que recebem com muita frequência a partir do confronto que fazem entre os pares. Ou seja, quando um adulto lhe diz algo, isso verdadeiramente só se torna deles no momento em que for validado pelos pares.
obviamente que isto importa riscos. O segundo aspecto diz respeito à acumulação de experiências, o desejo de experimentar, que conduz, por exemplo, àquilo que as pessoas que estudam a adolescência têm notado desde há algum tempo, que é a contínua precocidade, não é? Ou seja, cada vez mais se antecipam determinadas experiências, obviamente, continuamos numa zona de risco. E, finalmente, o estímulo para a competitividade, que começa muito cedo, e que, de alguma maneira, traduz uma sociedade que lhes é imposta, mas que, de alguma forma, eles vão tomando como sua, como cultura. Trata-se, o que é esta sociedade da competição? No fundo, trata-se de um modo de interação em que posições sociais, em que as posições sociais e as opções de vida são muito determinadas pelo esforço de realização a partir de um padrão de excelência, mas que se alimenta muitas vezes do desejo de ser melhor do que os concorrentes. Desejo que, evocando aqui também uma reflexão feita a partir deste palco, desejo que se pode configurar dadamente como uma necessidade. A organização competitiva da vida social exige, de facto, um enorme dispêndio de energia. Esse empenho compulsivo, obviamente, confronta-se muitas vezes com o fracasso. Dos inúmeros candidatos a um lugar, apenas um o alcançará. O que quer dizer que este sistema competitivo incrementa a derrota, incrementa a percepção de si num quadro de derrota. E muitas vezes, de facto, o que esta sociedade da performance individual faz é pressionar particularmente os que perdem, estimulando-os a ir a jogo, a mudar de jogo, ou então empurrando-os para fora do jogo. O Papa Francisco chamou isto a cultura do descarte. Tudo isto tem um muito elevado peso e custo no crescimento das pessoas. A adolescência conhece atualmente novas zonas de sofrimento. Quando nós no fundo, o que esta sociedade diz aos nossos adolescentes é: sê tu mesmo. Mas, no entanto, as condições para ele construir isso estão muito fragilizadas e, portanto, ele faz isso, usando mais uma vez uma imagem aqui apresentada de manhã, num quadro de uma certa orfandade. Nesse sentido, parece muito interessante a ideia que, por exemplo, a Rosário Farmaus trouxe aqui, a ideia de que temos que encontrar lugares para que estes adolescentes acedam à linguagem, como uma oportunidade de ser. E estou a citar a irmã Teresa Ramos. Aceder ao sentido. E às vezes a melhor linguagem pode não ser a linguagem verbal. Enfim, alguns dos exemplos que tivemos aqui de manhã, sobretudo num contexto onde, de alguma maneira, não há tradução possível da linguagem verbal, enfim, a comunicação pode encontrar outros registros. O desafio, portanto, de um pacto de urgências, como o Papa Francisco enuncia, obviamente que, a meu ver, remete para esta dimensão política da escola, assumir claramente a ideia de que está a ajudar a construir pessoas que são chamadas a viver com os outros. E este é um aspecto decisivo, a meu ver, naquilo que é o ato educativo. E, nesse sentido, a educação joga-se bastante, enfim, neste confronto entre autonomia e, enfim, dependência. Enfim, a palavra dependência tem má imprensa. Falemos de interdependência, que, aliás, são, de alguma forma, duas palavras que, a meu ver, resumem algumas coisas que aqui aconteceram. Falo, no fundo, de uma trajetória educativa como um conjunto de oportunidades que permitirão às pessoas construir a sua liberdade. É, aliás, um traço de união que encontrei em muitas comunicações. E se, de facto, o crescimento é acompanhado de qualidades emancipatórias, que, no fundo, liberta a pessoa de determinadas dependências,
também é certo que o crescimento é a possibilidade de desenvolvimento de outro tipo de interdependências livres. Descobrir, assumir que precisamos uns dos outros é o lugar básico de uma educação do político na escola. E a missão das instituições é proteger estes vínculos que nos permitem construir uma vida em conjunto. Não será o próprio ato de ensino, aprendizagem, a experiência de uma interdependência? A própria ideia de pacto não implica ela a interiorização de uma consciência de interdependência? Enfim, a linguagem bíblica que o cristianismo transporta chamou isso aliança. Neste sentido, parece-me interessante que a questão do outro, e é, de alguma maneira, o último tópico que trago para conversar convosco, a questão do outro tenha sido tão central em tantas referências ao longo deste encontro. E, de facto, as novas adolescências precisam de contextos formadores que os ajudem a superar as tais tendências de autocentramento que observava antes. Há um tribalismo próprio das adolescências que, obviamente, o processo educativo deverá ajudar a superar. Aliás, a própria cartografia escolar, em muitos casos, tem contribuído para esta anulação da experiência do outro. E não falo, obviamente, só das escolas católicas, porque, pelas razões da estrutura do seu próprio financiamento, em muitos casos, nós encontramos alguma homogeneidade do ponto de vista social, mas no próprio ensino público existe uma cartografia escolar que, em muitos casos, favorece esse tipo de homogeneidade. Enfim, todos nós conhecemos, no sítio onde moramos, que determinada escola tem um determinado perfil, mesmo sendo uma escola pública, determinada escola não aceita determinados alunos, ou seja, de alguma maneira, ela própria se constrói, reproduzindo esta cultura de não expor as pessoas a esse confronto com o outro diferente. E, nesse sentido, de facto, a necessidade de traduzir, a necessidade de aprender a traduzir o que eu penso para que o outro me possa acompanhar, é uma experiência fundamental na escola. Aliás, nesse sentido, recordo a importância que a professora Isabel Gil aqui deu, recordando uma filósofa americana que tem refletido muito sobre este problema, Martha Nussbaum, a importância que as humanidades têm na construção do processo educativo. Porque são as humanidades que, de alguma forma, nos ensinam ou nos podem ensinar a ver o mundo também pelo olhar do outro. Aprendizagem essencial para nos construirmos nesse tal processo político. E, nesse sentido, aquele artefacto fílmico que foi ontem aqui projetado, penso que elaborado pelo Colégio do Rosário, não estou enganado, pois não? A meu ver, é um exemplo claro do que pode ser este elogio das humanidades, ou seja, acedermos ao mundo a partir da linguagem, percebermos que o modo como falamos sobre as coisas, as linguagens que construímos sobre as coisas, são decisivas para a forma como habitamos o mundo. E, nesse sentido, de facto, aquilo que me parece decisivo hoje na escola é que, de alguma forma, seja possível esta aprendizagem do que é uma cultura de fronteira, porque as culturas se tornaram, como aqui também já observamos, multiculturais, culturas que são habitadas por fluxos diversos, e é preciso encontrar um lugar de encontro entre a memória que, de alguma forma, constitui essas sociedades e aquilo que os novos residentes trazem. E esse lugar de encontro é, de facto, um lugar que vai necessitar da tradução, vai necessitar desta sensibilidade que, em muitos casos, construiu, enfim, aquilo que são os saberes das humanidades no conhecimento ocidental. E por isso eu até selecionei aqui uma pequena legenda que aparecia nesse filme e que, de alguma forma, gostaria de propor como uma das sínteses possíveis
para este trajeto, a palavra é inútil sem partilha. E reparem, há uns anos atrás, a França e a Alemanha construíram coletivamente um manual escolar sobre história que representa o olhar sobre a história da Europa, em particular os territórios da Europa partilhados por esses dois países, a partir do olhar de um e de outro. Sabemos que algumas das zonas de conflito na Europa passaram por essa fronteira. Ora, o olhar sobre a história a partir desse duplo enfoque é um olhar reconciliador e mais perto dos problemas que vivemos. Há uns anos atrás, a Unesco sustentou um projeto que visava o quê? Visava construir uma história também do território habitado por israelitas e palestinianos, precisamente também a partir deste duplo olhar, como é que podemos construir juntos um olhar sobre este território que queremos partilhar. Como imaginam, este projeto nunca foi aplicado nas escolas. Bom, gostava de terminar apenas com dois últimos slides. Um que dá conta do exercício deste trabalho sobre a fronteira compreendida não como um muro, mas como um lugar onde podemos fazer trocas, onde podemos construir um diálogo. E lembrei-me de um projeto muito interessante que há alguns anos atrás se desenvolveu em Estrasburgo, onde se construiu um projeto de relação entre crianças nesta cidade e um centro de órfãos em Kinshasa, e aquilo que eles trocaram entre eles foi aquilo que, no quadro de um projeto que um artista plástico desenvolveu, um kit de sobrevivência artística. Ou seja, cada um levou para aquela caixa aquilo que consideraria essencial quanto àquilo que é o seu lugar de experiência artística. E reparem, na maior parte dos casos são ou até brinquedos construídos pelos próprios, ou jogos que têm uma particular relevância nos seus cotidianos. E, de facto, desse ponto de vista, a aprendizagem desta prática da fronteira parece-me decisiva neste contexto. E, finalmente, inspirado pelo Fernando, também gostaria de vos deixar uma citação, neste caso neotestamentária, que talvez ajude a concluir esta trajetória que vos propus a partir do meu ponto de observação. De facto, a Epístola aos Hebreus deixou-nos um aviso. É necessário estar atento ao estrangeiro, ao outro, até porque ele pode ser um anjo de Deus em trânsito. Muito obrigado.